fogo vai começar pelo altar, viu? Deus me manda dizer que é daqui de cima que ele vai começar a queimar. Queimar, 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 queimar. Ele vai queimar e queimar e queimar pela palavra. A palavra liberta, a palavra restaura, a palavra levanta. A palavra original da palavra do Senhor, ela determina onde nós temos que chegar. A palavra do Senhor, ela liberta, ela até fortalece a nossa vida. Amém? Amém. Deus abençoe. Vamos, podem ficar, irmãos, até inclusive nós vamos depois meditar. Vamos a mesma palavra, nós não terminamos ontem, então vamos continuar. Os irmãos querem continuar o assunto ou querem que nós mudamos de assunto? As irmãs estão afiadas aí, irmãs? Os irmãos, amém? Eita Deus, oh glória. Mas pastor, na tua igreja até quem não tem mensagem prega, viu? Porque a igreja levanta o pregador. Oh glória. Agora não vai querer dar uma de atrasado e não ler a Bíblia, não estudar e não orar, porque daí não vai dar certo, né? Eu disse ontem, vamos conjecturar, vamos tranquilo, irmãos, porque à noite ainda nós temos um tempo, não vai dar tempo o que nós queremos fazer, mas vamos tranquilo. Marcos, se alguém quer anotar, capítulo 4 e versículo 8. Nós vamos, irmão queridos, vamos contextualizar diferente hoje. Vamos contextualizar Marcos com Êxodo capítulo 25 e versículo 1. Então deixem aberto no livro de Marcos, no capítulo de número 4, amém? E versículo de número 8, deixem aberta a Bíblia Sagrada aí, amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero dizer aos nossos queridos irmãos, o tema em que nós não vamos sair do mesmo digam comigo, missão começa em casa. Eita Deus, E o Josué, contextualizando a mesma palavra, ele disse, parece que sabia do nosso tema hoje, né? Ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E agora eu te faço uma pergunta, a tua casa serve ao Senhor? Aleluia! Como está a tua casa? Como está a sua família? Como está? Um menino, ele veio desesperado para o pastor e disse, pastor, deixa eu fazer uma casa aqui para o papai. Ele disse, mas por que, meu filho? Porque aqui na igreja o papai é um anjo e lá em casa é um demônio. Então quem sabe fazemos uma casa aqui na igreja, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, E é sobre esse tema que nós queremos falar. Missões começam em casa. Já vamos começar aonde paramos ontem, Nós vamos contextualizar da seguinte forma. Marcos capítulo 4 e 8, eu já dei a introdução, que Jesus, é incrível, irmãos, que Jesus mostra uma figura missionária, como ele sendo o primeiro missionário, ele mostra uma figura missionária exemplar, irmãos, porque ele não parava, ele tinha como prioridade as coisas de Deus, entenderam? Amém. Até então, porque alguns chegaram antes dele, de ele entrar nesta palavra, nesta parábola, diz a Bíblia que ele estava reunido com os discípulos e alguém dizia, mestre, a tua mãe está aí fora. Não foi isso? Um pouco antes, aos minutos que antecederam, alguém dizia, a tua mãe te chama. E ele, o que ele disse? Minha mãe, meus irmãos, são aqueles que fazem a vontade do Pai. Meu Deus, isso é tremendo, pastor. Então ele já estava fazendo a obra missionária, ele já estava fazendo a obra missionária urbanizada. E Deus me manda lançar um desafio nesta noite. Eu não vou falar sobre obra missionária estrangeira. Eu tenho uma experiência de Argentina e Paraguai,
como 8 anos de obra missionária. Mas eu não quero falar sobre obra estrangeira. Eu quero falar de Jerusalém, irmão. Eu quero falar de obra urbanizada. Entenderam? Missões nasceu antes da primeira ceia. Antes do primeiro batismo nasceu a obra missionária. Antes, escute, olha só para cá, que Celina de Albuquerque, em Belém do Pará, quando dormiam, diz o historiador, quando eu li um artigo, que dormia Celina de Albuquerque, e Nazaré dormia num beliche, beliche que diz, né? E diz a Bíblia que Celina de Albuquerque recebeu o batismo com o Espírito Santo, e quase que derrubou Nazaré do beliche, porque a obra missionária começou em Belém do Pará, uma obra missionária com fogo e glória. Como está a tua família? Obra missionária urbanizada. Meu Deus, o meu assunto é para uma semana, mas eu vou ter que falar um pouquinho tudo hoje em uma hora, né? Obra missionária urbanizada. Como está? Agora se agarre na cadeira, no banco, ou seja, na sua cadeira, o que eu vou falar. Por que nós temos que fazer a obra missionária, pastor? Porque o tempo já não dá mais para esperar. Sabe por quê? Porque a minha Bíblia diz que quem ganha alma sábio é. Você é um ganhador de alma, você se torna sábio. Por que fazer a obra missionária? Porque quando nós ganhamos alma, apressamos o arrebatamento da igreja. Diga amém. Amém. Quem está trabalhando hoje, como se Jesus viesse hoje, diga amém. Amém. E agora a Bíblia também diz que quem ganha alma, ele tira dos seus ombros uma grande responsabilidade. O que foi o Ezequiel que falou? Que sangue das nossas mãos serão requeridos. Amém? Amém? Por isso que eu quero dizer à irmã, onde é que a irmã, aquela que tem os cultos na sua casa? Maravilha, irmã. Parabéns. E eu quero saber qual é a irmã que usa o Facebook para evangelizar. Levante a mão. Parabéns, irmã. Você compartilha quando a igreja lança um convite? Compartilha, igreja? Amém. Amém. Eu acredito, irmãos, que hoje os crentes são os mais privilegiados. Se agarra aí que eu vou dizer por quê. Porque nós, pastor, vivemos 3 gerações. Escuta bem. Primeiro, a geração dos computadores, da informatização. Meu Deus, que pecado, o irmão tem internet em casa. Informatização não é pecado, irmão. Pecado você ficar até de madrugada olhando a lavoura do vizinho que é mais verde que a tua. Isso é pecado. Pecado você entrar, agora não tem MSN, né? Como é que tá o Skype? Como é que é no lugar do MSN? Entra e simplesmente um oi, o desviado começa a entrar. Eu não sei, irmão, não sei se eu vou voltar aqui, por isso que eu vou falar tudo que Deus me manda. Oi. E aí começa a desvendar uma grande evangelização. Você é casada? Mas meu marido está muito gordo, minha esposa ficou muito gorda, meu Deus do céu. Isso é evangelizar. Deus está requerendo nesta noite. Agora escute o que eu vou dizer, irmãos. É uma palavra muito absarreira, é uma palavra muito dura nesta noite, mas é o que Deus quer nesta noite. Oh, aleluia. Evangelização começa em casa. Como está a sua casa? Como estão os teus filhos? Eu dizia que nós vivemos 3 eras importantes. A era da informatização. Você é um privilegiado,
Porque se o meu Jesus estivesse aqui, ele ia usar o MSN, o que tivesse. Ele ia usar o Facebook. Esse é o camelo que Jesus usava para levar o evangelho, que é uma forma mais rápida. Oh, aleluia. Você usa o camelo da informatização para dizer que Jesus salva, que Jesus cura, que ele batiza com o Espírito Santo e que ele voltará. Amém? Informatização. Segundo, globalização. Você foi privilegiado, a geração da globalização. Terceiro, olha que privilégio que tu tens, irmão. Olha só, querido. Terceiro, a sociedade pós-moderna. Jesus capacita crente para viver na sociedade pós-moderna. Deixa eu dar um recado para vocês. Deixa eu dar um recado, porque eu venho como profeta de Deus. Eu deixei a minha igreja com santa ceia ontem. E pastor, permite eu vos dizer, eu prego na tua igreja como eu prego na minha igreja. Não se preocupa. Como está a tua crença no mundo globalizado, no mundo chamado sociedade pós-moderna? Como está a tua atuação de crente? Eu dou luz ao meu pensamento e vejo que João escrevia na ilha de Pátimo, e ele escrevia para as 7 igrejas da Ásia Menor. A Ásia Menor era o lugar onde Paulo começou a evangelizar. E o livro de João, ou seja, do Apocalipse, disse que João escrevia, e quando ele escreveu a carta, ele a encabeçou da seguinte forma: a igreja, o anjo da igreja que está em Éfeso. Aleluia. E ele começou argumentando para a igreja de Éfeso, para o anjo da igreja. Ele começou levantando a moral do anjo da igreja. Aleluia. Ele disse: eu tenho visto as tuas obras. Visto as tuas obras. Oi, irmão. Aleluia. Agora, raciocínio, acompanhe o meu raciocínio. Ele disse: eu tenho visto as tuas obras, que tens colocado à prova os que dizem ser apóstolo e não são. Verdade. Olha comigo aqui. Deus não está interessado na tua gravata bonita, querido. Amém. Deus não está interessado quantos diplomas você tem. Não. Eu conheço ética, conheço homilética, conheço uma oratória, conheço. Mas eu conheço também quando Jesus me manda dizer o que ele tem que falar para a igreja. Deus quer falar com a sua igreja nessa noite. Meu Deus, sabe por quê, irmão? Acompanhe meu raciocínio. Por que Jesus disse: eu conheço as tuas obras? Jesus estava com dó. Deus já estava com dó da igreja de Éfeso, porque Éfeso, geograficamente, acompanhe comigo, ficava em um centro comercial. Era um cruzo de comerciante em Éfeso. Em Éfeso tinha a grande chamada a deusa Diana. E a igreja sofria, porque havia em Éfeso, como há em Florianópolis, como há nas praias, um espírito de pombagira, um espírito que leva a igreja na temporada a esfriar na glória, a esfriar no poder, a esfriar na oração, a esfriar porque tem que ganhar dinheiro. Aí Éfeso, e Deus me fala: diga à minha igreja nesta noite. Levante a sua mão e glorifica. Levante a sua mão e adore. Levante a sua mão, adore ele. Adore, vai adorando. Oi.
Oxalá que de goma e assou. Oh, aleluia. Glória a Deus. Amém. Agora deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós conjecturamos da seguinte forma. Nós colocamos Marcos capítulo 4 e transportamos para onde? Lembram onde, irmãos? Êxodo 25. E o que é o Êxodo? Hã? Tabernáculo. Olha aí, irmãs, mas que barbaridade, tchê. Mas olha. Aleluia. Desculpe. No tabernáculo. Vamos levar Marcos, a obra missionária, para dentro do tabernáculo. Amém? Vamos caminhar? Vamos. Então vamos lá para Israel, né? Eu já falei a introdução ontem e não vou voltar a falar de novo, mas os irmãos podem ler aí o Êxodo 25. Eu vou contextualizar das seguintes formas, irmão. Olha os pregadores. Eu tenho um assunto para pregar uma semana toda noite. Não precisa você repetir mensagem, viu, querido? Tá? Agora, se você pode fazer o que você quiser, né? Mas olha aí o que Deus tem para fazer. Marcos 4:8 diz assim: a semente. Nós falamos sobre a semente, lembram? Então nós vamos transportar para dentro do tabernáculo, e que Jesus disse: uma cresceu e vingou e deu 30. Ponto. Vamos colocar o 30 por 1 dentro do tabernáculo. Aleluia. O que é o tabernáculo, pastor? O tabernáculo é uma casa aonde Israel 400 adorava Deus, né? 400 anos ele entendia Deus, que eles iam precisar de um lugar de adoração. Aleluia. Amém ou não amém? Amém. Amém. E aí, 400 anos o tabernáculo foi construído, tudo detalhe por detalhe, pelas mãos do Senhor. E quando no livro de Êxodo o Senhor disse a Abraão ou a Moisés: suba, Moisés, que eu vou te dar as ordenanças ao pé do monte, viu, Moisés? Deixa 70 dos teus anciões, espera lá, suba só você na minha presença. Deus me manda conjecturar da seguinte forma: Deus manda dizer que o Moisés, ele não pode fazer sozinho, ele tem que ter os anciões na boca do monte. Você está na boca do monte nessa noite? Ou você só murmura da igreja, só murmura do pregador, só murmura do irmão que cantou? Deus manda te dizer nesta noite: coloca a boca no pó, talvez assim haja esperança. E aí, irmão, eu entendo. Olha o que disse. É tremendo, a Bíblia é tremendo. Você leia em casa, tá? No livro de Números, capítulo 9, versículo 15. Eu fico pensando, porque Deus falou assim, quando terminava de montar a tenda do tabernáculo, uma nuvem descia, né, pastor? E cobria o tabernáculo. E diz a Bíblia que a nuvem no crepúsculo da noite, ela começava a acionar sobre o tabernáculo. E de dia ela cobria o tabernáculo, e de noite, em forma de coluna de fogo, ela cobria o tabernáculo. E a minha Bíblia diz que quando era para levantar acampamento, a nuvem levantava acampamento, e o tabernáculo tinha que sair. Ô pastor, é um gaúcho que vai pregar? Não. Eu tenho outros congressos melhor. Ô pastor, o gaúcho é muito atravessado, não vai sair nada. Deixa para lá, deixa para lá. Deus me manda te dizer nesta noite: 30 por 1. Nós colocamos a primeira base do crente,
Quando ele começa a produzir, nós colocamos dentro do tabernáculo 30 por 1. Entenderam? E o tabernáculo, ele é a estrutura geográfica dele, a planta, foi construída da seguinte forma: átrios, que era aqui fora, pode passar, irmão, por favor, átrios, que era aqui, pode um pouco antes, número 1, irmão. Átrios, está vendo a porta aqui? Antes da porta tinha um lugar chamado átrios. E o sacerdote, olha comigo aí, o sacerdote, para entrar, para produzir no 30 até 100 por 1, ele tinha que fazer o seguinte, escutem comigo aqui, irmãos. Ele tinha que fazer três sacrifícios. Primeiro, ele tinha que oferecer um sacrifício para ele próprio, para ele. Diga para mim primeiro.